Enquanto as crianças saem, eu convido a igreja para que abra a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6. Versos 17 a 24. Efésios, capítulo 6, verso 17 até o verso 24. A palavra de Deus nos diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo isso vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós já oramos, irmãos, e sob a orientação do Espírito, submissos ao Espírito, vamos juntos refletir na palavra do Senhor. Afinal de contas, o vestido é azul e preto ou é dourado e branco? Essa é uma piada interna, mas não tão interna assim, né? Porque muita gente que eu falei já sabe o que eu estou falando. Se você não entendeu, foi algo que circulou aí na web essa semana, uma pergunta de nenhuma utilidade e de uma total superficialidade, mas que mobilizou o país inteiro. Talvez, vou dar uma segunda chance, você já ouviu falar de Geise Arruda? Essa aí é mais comum, quem assiste televisão já deve ter ouvido falar. É uma grande celebridade do nosso país. O que a tornou uma celebridade foi ela usar um vestido tão curto que até suas colegas fizeram bullying com ela, e a partir daí ela se tornou uma celebridade e ganhou altos tratamentos de beleza, de um monte de coisa, guarda-roupa, etc. Eu cito esses dois episódios para indicar, ou para destacar, que mundo é esse que nós vivemos? O mundo das celebridades, o mundo das coisas superficiais sem nenhum valor, sem nenhuma importância. Pessoas de repente se tornam famosas, o dono da loja do tal vestido, por exemplo, está vendendo horrores, por uma coisa totalmente sem valor e sem significado. A celebridade, ela se diferencia do herói por isso, porque ela não precisa se esforçar muito. Basta um lance de sorte. Basta 15 minutos de fama e de repente ela vai a partir de agora ganhar milhares de reais ou milhões de reais só por ela ter se tornado uma celebridade. Mas o herói é diferente. E a nossa sociedade não dá valor aos heróis, ela dá valor às celebridades, mas nós precisamos de heróis. Por definição, o herói é alguém que pelo seu esforço, pela sua história de vida, pelos desafios enormes que enfrentou, essa pessoa serve de inspiração, de referência para nós, seja pelo seu caráter, seja pela agrura das circunstâncias que ele teve que enfrentar ou ela e superar. Essa é uma pessoa na qual nós deveríamos nos espelhar, nós deveríamos nos mirar. No texto bíblico que nós acabamos de ler, nós temos um momento íntimo de um herói a ser seguido, de um herói que serve para nós como inspiração, porque nas palavras finais do livro de Efésios, que nós chegamos hoje, ao final, eu pelo menos vou sentir falta de Efésios, um ano e um mês depois,
nós concluímos com quase 40 pregações pelos 5 pastores da igreja, incluindo na época o pastor Helder. Nós chegamos ao final do nosso estudo da série de Efésios hoje. E com Paulo nós vamos aqui encontrar uma inspiração para a nossa caminhada como cristãos. E assim como acontece com o apóstolo Paulo, no final de Efésios vai acontecer espalhado em toda a Escritura. A palavra de Deus tem inúmeras situações que inspiram os cristãos na sua caminhada. Nós temos diversos heróis da fé para que nós nos inspiremos neles. Pessoas como nós, de barro, que enfrentam lutas, não são super-heróis, mas são heróis porque mesmo nas suas fraquezas e dificuldades, servem ainda de inspiração para a gente. Vamos fazer uma breve recordação de Efésios, 1 ano e 1 mês em questão de 3 minutos, que tal? Muito bem, a carta de Efésios foi escolhida pela liderança dessa igreja, através dos seus pastores, para todo esse período de estudos, porque nós vemos no nosso país e no mundo uma grande crise de identidade, do que é ser um cristão e do que é ser uma igreja cristã. Em nome de Jesus, em nome da igreja de Jesus, coisas mais absurdas estão acontecendo. Então nós nos voltamos para um livro que na sua essência, tinha a intenção originalmente de descrever como é uma nova criatura e como é a comunidade de novas criaturas que se ajuntam para servir ao Senhor Jesus Cristo. Daí a escolha desse livro. E uma nova sociedade, com novos padrões, está sendo apresentada nesse livro. E o apóstolo Paulo usa uma estrutura muito interessante, que é a mesma em todas as suas cartas. Como disse John Stott, ele parte da exposição para a exortação, do que Deus tem feito para o que nós devemos ser e fazer, da doutrina para o dever, da credenda, o que a gente crê, para a agenda, o que a gente deve fazer, da teologia para as implicações práticas. E nós fizemos isso nesse 1 ano e 1 mês. Nós partimos exatamente da exposição e da doutrina e junto com o pensamento de Paulo, na linha que ele empregou, nós chegamos às implicações práticas. Na parte das implicações práticas, que começa no capítulo 4, nós vimos ao longo desse período 6 passos que nós precisamos dar na nossa caminhada como cristãos. E se nós não soubermos dar esses passos, nosso prejuízo será muito grande. E os 6 passos foram andar em unidade, andar em pureza, andar em amor, andar na luz, andar prudentemente, com sabedoria e andar em harmonia nos relacionamentos, inclusive no campo da batalha, como vimos nas últimas 2 pregações com o pastor Obedes e o pastor Marcos Alexandre sobre a batalha espiritual. Warren Wiersbe, um pastor ancião, decano, com seus 85 anos, ele disse sobre essa proposta do apóstolo Paulo de nos ensinar a andar. Se não aprendermos a andar, como aqui descrito, jamais poderemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, e muito menos permanecer de pé na batalha. Por isso nós somos instruídos ao longo desses meses a como andar e finalmente a como batalhar e permanecer de pé no campo da batalha. Uma vez que nós aprendamos ou tenhamos aprendido com Paulo, com o Espírito Santo na instrumentalidade desse escritor bíblico, a andar com fidelidade, a correr com perseverança e a guerrear com sucesso, isso na condição de discípulos autênticos, de igreja verdadeira de Jesus, chegou a hora, então, da gente encerrar a série, concluindo a carta aos Efésios, nesses versículos que nós lemos até o verso de número 24. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que acontece nos versos 19 a 21. Na minha leitura, eu já fui dando uma ênfase, eu não sei se você percebeu, nos pronomes pessoais, os pronomes possessivos que Paulo usa na primeira pessoa do singular, referindo a ele mesmo, por 10 vezes, em cerca de 19, 23 versículos, Paulo faz referências pessoais, sempre na primeira pessoa do singular e uma única vez na terceira pessoa do plural, mas ainda assim referindo-se a ele mesmo. Por que eu estou dando esse destaque? Porque então aqui nós temos uma seção pessoal. Paulo
discorre sobre toda a teologia, todas as aplicações possíveis para o cristão e para a igreja, e agora ele termina num momento muito intimista, pessoal, no fechamento dessa carta. E é por isso que nós estamos propondo para a igreja hoje, nós olharmos para essas passagens, procurando enxergar aqui o herói Paulo. O herói no sentido não de alguém sem erros, não alguém perfeito, porque só houve um super-herói de verdade, assim, o super-herói, que é o Senhor Jesus, mas um herói que pode servir de inspiração para nós. E ele esperava que nós fizéssemos isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, queridos, sejamos imitadores de Paulo, imitadores de Jesus. E há um exemplo a ser seguido inicialmente do apóstolo Paulo, que sirva de inspiração e motivação para nós na nossa caminhada cristã, e este primeiro exemplo a ser seguido é a dependência da oração manifestada pelo apóstolo Paulo. No sermão da semana passada, esse tema já foi abordado como sendo necessário não apenas termos consciência de toda a armadura de Deus, mas termos também uma vida de oração. Mas eu quero destacar aqui como Paulo se relacionava, como é que ele via essa questão da oração nesse momento íntimo em que ele está fechando a sua carta. Nos versos 19 e 20, então Paulo diz: para que fossem feitas várias orações, no verso 19 ele diz: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo tinha consciência de ter uma vocação, uma missão que Deus lhe havia atribuído, e ele diz: eu preciso de orações, eu preciso orar, mas eu também preciso de orações. Ele pede as orações da igreja. Calvino, ele disse algo muito pertinente sobre a oração. Às vezes, quando a gente ouve falar dos reformadores, de Calvino, a gente imagina teólogos numa torre de marfim, né, discutindo questões filosóficas, mas quem estuda a vida de João Calvino percebe realmente um homem de Deus, e no que diz respeito à oração também, alguém que seria um exemplo a ser seguido. Ele disse, Calvino: oramos para o nosso despertamento espiritual, para exercitar a fé, ao meditar nas promessas de Deus, aliviando nossas ansiedades, ao deixar tudo em suas mãos, declarando ainda que nossa esperança e expectativa está totalmente nele. Oração é para isso, para esse nível de descanso, esse nível de entrega, esse nível de confiança em Deus que nós tanto precisamos. E o apóstolo Paulo, então, ele pedia orações em seu favor, porque ele se sentia necessitado dessa força que vem de Deus, desse suporte, dessa proteção que vem de Deus. E se ele fazia isso e era um imitador de Jesus, nós vamos ver Jesus fazendo a mesma coisa. Jesus orava, intercedia e pedia orações também. O Evangelho de Lucas, por exemplo, é retratado e compreendido como sendo o evangelho da oração. Se você quer ver a vida de oração de Jesus, leia o Evangelho de Lucas. Uma vez eu fiz isso, eu li todo o Evangelho de Lucas, destacando apenas as passagens que tinham a ver com oração. E é surpreendente o volume de episódios e de ensinos de Jesus, inclusive as parábolas sobre oração, não estão nos outros evangelhos, estão em Lucas. E Jesus, então, ele fazia isso. Uma das orações mais conhecidas dele, não está em Lucas, está em João, diz: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus já orava pelos discípulos e inclusive até nos incluiu naquela sua oração. Jesus era um homem de oração. Queridos, todos nós temos um fardo para levar nessa nossa vida. Depois da queda, não tem vida fácil para ninguém. Todos nós temos um espinho na carne, uma luta, uma dificuldade, ou se não temos, teremos fases mais difíceis na nossa vida, e nós precisamos da graça de Deus para carregarmos os nossos fardos.
E é por isso que Paulo dependia da oração, Jesus dependia da oração, e nós precisamos seguir esse exemplo, esse bom exemplo, e também sermos pessoas de oração. Ele diz, o apóstolo, no texto que lemos, que ele era um pregador do Evangelho, embaixador de Cristo em cadeias. E a palavra cadeias aqui é muito interessante, porque literalmente eram cadeias mesmo, de ferro, mas quando o embaixador ia comparecer diante de uma autoridade, ele se enfeitava com uma cadeia de ouro. Então o apóstolo Paulo está se valendo daquelas cadeias dolorosas de ferro como suas insígnias, como embaixador do reino de Deus. E ele diz, sou embaixador em cadeias, embaixador de Cristo. Ele tinha um ministério prisional, vamos dizer assim. Tinha preocupações internas com a igreja, preocupações externas com a oposição. O fardo de Paulo não era pequeno. Ele chegou a dizer, certa vez em Coríntios, 2 Coríntios 11, 28, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Jesus falava também do seu fardo. O fardo de Jesus não foi de forma alguma fácil. Alguns acham que é porque ele é Deus, que tirou de letra com a maior facilidade, mas ele foi perfeitamente homem, e ele sofreu também as lutas da condição humana. E ele disse certa vez a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Veja a visão que ele tinha da sua missão como um cálice, um fardo a ser superado e a ser vencido. E por isso Jesus também, como Paulo pedia oração, Jesus também pedia orações. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Meus irmãos, líderes têm os seus fardos. Jesus é o cabeça da igreja. Paulo, um pastor da igreja. Os líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes dos diversos ministérios, têm um fardo a carregar na obra do Senhor. E todos nós temos os nossos fardos pessoais para serem carregados. Por isso, meus irmãos, nós deveríamos seguir o bom exemplo da igreja de Éfeso com o apóstolo Paulo. Ao invés de pesarmos um pouco mais o fardo do irmão ou do líder, nós deveríamos nos preocupar em não causar transtornos, criar dificuldades, mas nos solidarizarmos com os fardos uns dos outros. O autor de Hebreus, ele menciona isso em relação à liderança espiritual, quando ele diz no capítulo 13, 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Esse é o fardo do líder, do guia espiritual, como quem deve prestar contas a Deus, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E se isso é válido para os líderes da igreja, para a liderança espiritual da igreja, assim a comunidade cristã deveria encarar seus líderes e suavizar o fardo da liderança e não pesá-lo ainda mais. Isso também vale, meus irmãos, para todos nós, em todas as nossas relações. Orar pelos outros e não criar embaraço uns para os outros, para cumprirmos a nossa vocação, o chamado de Deus para a nossa vida. Mas eu ainda preciso destacar um aspecto importante sobre oração nessa passagem. Homens de verdade oram. Nós estamos falando aqui de gente do sexo masculino, Paulo e Jesus. Irmãs, dá licença um pouquinho, eu preciso conversar com os homens aqui. Jesus e Paulo oravam e pediam orações a pessoas chegadas. E o que nós estamos vendo desde o final do século XIX é um distanciamento do padrão masculino dessa imagem de piedade cristã que deveria nos caracterizar. E Nancy Pierce, escrevendo um livro que é uma obra magistral chamado Verdade Absoluta, ela disse algo que eu vou pedir licença para compartilhar aqui, ipsis literis, com os irmãos. Desde o fim do século XIX, diz Nancy Pierce, quando a agressividade masculina passou a ser valorizada no mercado de trabalho, as mulheres tiveram que se tornar as guardiãs da moralidade, atribuição que anteriormente cabia aos homens. As mulheres agora são aquelas que devem controlar os homens moralmente, refreando sua agressividade, ganância, egoísmo, imoralidade e falta de piedade.
Até então, final do século XIX, maridos e pais eram admoestados a agir como líderes morais e espirituais do lar. Mas agora, se diz que os homens são naturalmente rústicos e brutos e que precisam aprender a virtude com suas respectivas mulheres. Como foi que nós viemos parar nessa condição? A visão que nós temos hoje é que é homem age e mulher ora. Ninguém fala isso, ninguém assume isso, mas é na prática o que muitas vezes tem acontecido. Aos homens é esperado que ajam, que liderem, que façam e aconteçam, e às mulheres que elas se reúnam com a SAF para orar pelos filhos e pela igreja. Claro, isso deve ser feito e as mulheres estão de parabéns por isso. Não estou falando da ação das mulheres, mas da omissão masculina. E nós aprendemos com Paulo e com Jesus que é homem valoriza em sua rotina diária a oração. Todos nós temos uma vocação, uma razão de estarmos aqui nesse mundo e nós devemos valorizar o lugar da oração para o êxito da nossa vocação, como Paulo valorizava para o êxito da sua própria vocação. Por isso, queridos, vamos pedir a Deus e colaborar uns com os outros, orando uns pelos outros e evitando criar embaraços uns para os outros no cumprimento da nossa vocação. Esse é um exemplo do herói Paulo. Um exemplo fundamental, de fundamental importância, a dependência na oração. Mas há um outro exemplo também que nós podemos seguir e devemos, que nos inspira também como servos e servas de Deus, que é a valorização da comunhão, e que percebemos aqui nessa passagem também. Versos 21 e 22, por favor, Efésios 6. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Imagina que se o apóstolo Paulo tivesse um blog, um site, um lugar onde ele colocasse as suas cartas, os seus escritos, e as pessoas entrassem lá e ele mandasse um link para a igreja de Éfeso: olha, entrem lá e leiam os meus escritos doutrinários. Ele não seria como foi aqui. Ele escreve sim, ele doutrina sim, ele ensina sim, mas ele mostra no final da sua carta a proximidade, a preocupação que ele tinha com aquele grupo, a intimidade que ele tinha com aquele grupo, a relação fraterna que ele também tinha com aqueles irmãos. A começar pelo fato dele orar por aquela igreja várias vezes durante a carta e pedir oração pela igreja. Esse é um ponto que eu retorno, porque isso mostra um nível de comunhão que eles tinham entre si. John Stott, ele disse que a intercessão é o auge do amor cristão. Quando a gente ora por alguém, é porque a gente ama essa pessoa. E ele disse: é impossível orar por alguém sem amar essa pessoa. E é impossível continuar orando por ela sem descobrir que nosso amor está crescendo e amadurecendo. Orar pelos outros faz crescer, faz fortalecer o amor de uns para com os outros. Paulo valorizava a comunhão dos irmãos pelas orações que atravessavam cerca de 3.000 quilômetros por via terrestre entre a capital do Império Roma e Éfeso, na hoje Turquia. Orações cruzavam o espaço aéreo entre essas duas cidades numa aliança de amor que os unia. E além disso, o apóstolo Paulo seleciona um dos seus mais chegados colaboradores, chamado Tíquico, o envia a Éfeso, manda que ele vá lá fazer uma visita aos irmãos, levar a doutrina, levar o ensino, mas também levar notícias pessoais, como estava a saúde dele, como estava o estado de espírito dele, o que ele andava fazendo. E é interessante que ele não diz aqui o que ele estava fazendo, que isso não era uma coisa boa de pôr na carta, porque segundo Atos 28, 30, 31, ele passou 2 anos em Roma, evangelizando todas as pessoas que ele teve oportunidade de evangelizar. A guarda de elite, a guarda presidencial ou imperial, foi evangelizada de 2 a 2, ao lado ali do apóstolo
do apóstolo Paulo. Ele não podia pôr isso na carta, né? Se pegasse uma censura aí no meio do caminho, ia ficar ruim para ele. Então ele ia contar tudo aquilo. Percebe, irmãos, que ele estava preocupado sim com a doutrina, com a verdade, com a correção dos caminhos da igreja, mas havia uma relação de amor com aquele povo. É assim que a gente doutrina o povo de Deus. Não é no chicote, não é na virulência, não é na raiva, é no amor, é na misericórdia, é na consideração. E John Stott, ele faz uma observação interessante aqui sobre essa estratégia fraternal empregada pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim: a oração, a correspondência e as visitas são 3 meios muito interessantes para enriquecer a comunhão e a edificação do corpo de Cristo. Oração, correspondência ou escrita, comunicação escrita, e as visitas pessoais. Jesus agiu de modo semelhante. Sejamos imitadores de Paulo, como Paulo é de Cristo. O Senhor também, ele se preocupava com o estado emocional, com o ânimo, com a sensibilidade humana dos seus discípulos. E foi por isso que ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Paulo envia Tíquico e Jesus envia o Espírito Santo, com uma finalidade muito parecida. No caso, claro, o Espírito Santo com uma tarefa infinitamente superior. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. A comunhão, os afetos, as relações de amor cristão, ainda que imperfeitas como são as nossas, elas devem ser cultivadas. Nós não podemos desistir delas, nós não podemos desistir de ser igreja. Para quem iríamos nós? Só Jesus tem as palavras de vida eterna, e Ele disse que a igreja é dele e que Ele vai edificá-la e vai levar esse projeto até o final. E muitos crentes estão desistindo da igreja, mas não é isso que o Senhor quer. Quando Ele avalia as 7 igrejas do Apocalipse, a pior das igrejas, Ele não diz assim: fecha a porta e acaba com isso, saiam todos daí. Ele fala: arrependam-se, e eu entrarei, cearei com vocês, e vocês vão sentar no meu trono. A pior das igrejas, a melhor das promessas. É assim que Jesus trata com a sua igreja e com o seu povo. Meus irmãos, a exemplo de Jesus e de Paulo, nós temos que nos esforçar para fazer funcionar a nossa unidade em Cristo. Ela já foi dada, mas o empenho é meu, é seu, é nosso. Nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros, a viver em comunhão. Precisamos ter coragem de nos expor mais e de vivermos a mutualidade cristã. Foi Paulo também quem disse: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Um cuidado que essa igreja precisa tomar, pela proporção e o tamanho que ela vem tomando, é nós nos bastarmos ou nos satisfazermos com a multidão aqui reunida e evitarmos o contato em grupos menores. Por exemplo, o presbítero Maurício convidou você para fazer parte do grupo Plenitude, e talvez alguns vão falar: não vou não, porque eu não quero me expor, não quero me envolver. É esse tipo de pensamento que não pode existir no nosso meio. Nós precisamos nos expor, precisamos, quem sabe, seguir a orientação do apóstolo Paulo aqui, de orar mais, visitar mais, escrever mais. Hoje está fácil escrever na ponta do dedo, não é verdade? Para estreitarmos mais os laços fraternos. Meus queridos, com esse herói, nós já temos aqui 2 exemplos. E eu e você temos que pensar e refletir onde é que podemos melhorar. Se na dependência da oração, para cumprirmos o propósito de Deus, pessoal, familiar, como igreja, e também o exemplo do apóstolo Paulo, de nós, além de dependermos de Deus na oração, valorizarmos a comunhão. E por último, meus irmãos, um último exemplo a ser seguido no apagar das luzes da carta de Efésios. A busca pelo essencial, versos 23 e 24. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai
e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Que exemplo é esse que nós temos aqui? Você consegue perceber 4 palavras-chave nesses 2 versículos? Paz, amor, fé e graça. Vamos falar juntos? Paz, amor, fé e graça. Paz aos irmãos ou entre os irmãos, amor com fé e graça aos que amam a Jesus Cristo. Essas palavras de Paulo expressam um desejo e oração dele, algo que ele, ao mesmo tempo que queria ver acontecendo, ele pedia a Deus que concedesse à igreja ali em Éfeso. Eu entendo, meus irmãos, que aqui nós temos experiências essenciais a serem buscadas pela igreja, por mim e por você. E como nós estamos vendo aqui que tudo que Paulo propõe, ele se espelha em Jesus, mais uma vez a gente vê essa mesma preocupação da busca pelo essencial em Jesus, como em Paulo, quando Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, nós podemos sair pela vida fora buscando 1000 coisas e não buscarmos o essencial. Trabalhar é bom, constituir família é bom, ser bem-sucedido na carreira acadêmica é bom, aliás, é um dever nosso, diante dos dons e talentos que Deus nos dá, nós temos que fazer tudo que Deus nos dá, multiplicar, profissionalmente, academicamente, relacionalmente, mas isso não é o essencial. O essencial que Jesus disse que é algo que a gente não come com a nossa boca, nem digere com o nosso estômago, são valores, são coisas do âmbito espiritual. E aqui então nós temos algumas questões ou desejos, orações aqui essenciais que nós devemos buscar. A primeira coisa a buscar aqui é a paz. E paz aqui tem que ser entendida, meus irmãos, como no contexto da carta de Paulo, ele fala da paz como aquilo que Jesus veio trazer para nós, entre nós e Deus, e entre nós, de uns para com os outros. E ele vai no ponto mais crítico da relação da igreja primitiva, a relação entre judeus e gentios. Se essas verdades de Jesus fossem assimiladas e absorvidas pelo nosso mundo contemporâneo, não teríamos mais guerras nacionalistas, guerras étnicas, mas seríamos todos um em Cristo. Portanto, quando se fala aqui da paz, do Evangelho da paz, se tem em mente aqui o Evangelho da reconciliação. E Paulo está dizendo então que nós precisamos buscar viver em paz. Uma nova humanidade reconciliada através de Jesus com Deus e com a humanidade, ou entre a humanidade. Efésios 2, lá atrás, quando vimos meses atrás, estava assim: porque Ele é a nossa paz, Jesus, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, uma nova humanidade, fazendo a paz. Isso é essencial a ser buscado. A gente não deveria fazer nada, nem correr atrás de nada em prejuízo da paz com Deus e de uns para com os outros. Uma segunda busca essencial que nós devemos perseguir é a busca do amor com fé. Paz e amor. Lembra até aqueles anos loucos, né, dos anos 60, quando esse era o lema, né? Paz e amor, bicho. Só que paz e amor, bicho, ali era paz, não guerra do Vietnã, e amor, o sexo livre e indiscriminado proposto pelos movimentos hippies, que finalmente chegou a ser agora aceitável socialmente, porque é exatamente o que está acontecendo agora, a proposta do movimento hippie. Sexo livre com todos e sem nenhum comprometimento. Mas não é disso que o apóstolo está falando. Paz nós já vimos o que é. E o amor aqui, meus queridos, é aquilo que vem de Deus, para que nós sejamos capazes ou capacitados para viver em paz. Lá vimos atrás, no capítulo 4, 2, suportai-vos uns aos outros em amor. No capítulo 5, 2, andai em amor. E esse amor, Paulo associa a fé com ele, porque ele não existe se não houver antes a fé.
Se não houver a fé em Deus, a fé no Evangelho de Jesus, nós não seremos capazes de amar. Porque é assim que funciona. A nossa fé, ela é turbinada pela palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus e cremos, nós temos um coração regenerado, transformado, e a gente às vezes vai se esfriando, se afastando do ideal da palavra de Deus, e a gente lê de novo a palavra, Deus fala conosco, diz que nós devemos nos amar uns aos outros, viver em paz uns com os outros. Então a nossa fé dá aquela reavivada, e aí nós nos dispomos a amar novamente. Por isso tem que ser amor com fé. Amor sem fé tem vida curta. Amor sem fé não vai muito longe. No máximo se dirige aos amigos, aos familiares mais chegados. Mas é o amor com fé que capacita a gente a amar até os nossos inimigos. A gente sabe que a fé sozinha é que salva, mas a fé que salva nunca está sozinha. Ela vem acompanhada do amor e das obras de amor. William Hendricks, ele faz uma junção dessas três buscas, ou dessas três virtudes, a busca da paz, a busca do amor e a busca da fé, nos seguintes termos: a paz que excede a todo entendimento, o amor que entre as três maiores virtudes é o maior, e a fé que vence o mundo. Estes três tesouros preciosos são concedidos a todo aquele que sinceramente os busca em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. É disso que trata, meus irmãos, a busca do amor com fé. Na verdade, nós estamos buscando pela fé ter um caráter como o de Jesus, que nos capacita a amar uns aos outros. E por último, a terceira busca essencial aqui é a busca da graça, porque ele termina falando exatamente da graça. E por que ele termina falando da graça? Porque nada disso aconteceria, nem a possibilidade de viver em paz, uma vez que você ame, porque você crê, se primeiramente você não recebesse a graça de Deus, o favor de Deus. Se Deus não viesse em nosso socorro para nos capacitar a crer e derramar o seu amor, e então a gente viver em paz uns com os outros. Me permita ainda uma última citação do Hendrickson. Primeiro, a graça. Porquanto é a este atributo divino que o homem a tudo deve. Em seguida, a fé, porque ela é fruto da graça. E finalmente, a paz e o amor, como filhos gêmeos da fé. E essas qualidades, elas enriquecem umas às outras. Meus irmãos, isso é que é o essencial a ser buscado. São valores que estão acima de qualquer outra correria, de qualquer outra busca que nós possamos ter nesse mundo. Nada deveria ser mais importante do que isso para nós. A graça imerecida que nos transforma, busque isso de todo o seu coração. Deus não recusa a sua graça para quem o busca sinceramente. A fé que transforma o nosso coração, o amor que brota desse novo coração e a paz que se estabelece entre Deus, nós e os outros. Queridos, nós precisamos de heróis, e na Bíblia nós temos grandes heróis, de barro, como eu e como você, mas que por causa dessa graça de Deus, desse tesouro precioso, servem de inspiração para nós até hoje. Vamos nos inspirar no exemplo do apóstolo Paulo, vamos guardar com muito carinho essa série de Efésios no nosso coração, como Deus falou tantas vezes conosco aqui. E quem sabe, ao terminarmos aqui essa reflexão e o nosso culto, você possa reconhecer que pelo menos numa dessas três áreas, ou quem sabe mais de uma, você está precisando se dedicar mais no seu relacionamento com Deus. A dependência na oração, independente se você é mulher ou homem. A valorização da comunhão do povo de Deus, que foi unido pelo Espírito Santo. E a busca pelo essencial, por essas bênçãos essenciais que Deus dá a todos que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos acompanhar agora o conjunto Plenitude. Que você medite, enquanto isso, nós vamos ouvir do chamado de Cristo. E o tempo todo nós estivemos tratando disso no livro de Efésios, o chamado de Deus para nós.